O que realmente acontece após a morte? A morte sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade. Desde tempos imemoriais, diferentes culturas e tradições tentaram explicá-la por meio de mitos, religiões e filosofias. Mas, independentemente das crenças, a verdade é que ela permanece uma questão inevitável para todos nós. Sócrates e Platão, dois dos maiores filósofos da antiguidade, trouxeram reflexões profundas sobre a natureza da morte e da alma. Para eles, a morte não era um evento temido, mas sim uma transição, um passo necessário no caminho do conhecimento e da verdade. A grande questão é: será que a morte representa o fim definitivo da existência ou apenas uma passagem para uma outra realidade? Compreender essa visão pode mudar completamente a forma como lidamos com a vida, as escolhas que fazemos e os medos que carregamos. Afinal, se a morte for apenas uma transição, então talvez devêssemos viver de maneira diferente. Um mito da morte. Como as pessoas erram ao encarar o fim da vida, a maioria das pessoas encara a morte como algo negativo, um evento trágico que marca o fim de tudo. Esse pensamento gera medo e angústia, tornando a vida cheia de preocupações sobre o futuro. Sócrates e Platão, no entanto, desafiaram essa visão. No diálogo Fédon, Platão apresenta Sócrates discutindo a morte momentos antes de beber a cicuta. Em vez de se desesperar, ele se mantém sereno, pois acredita que a alma sobrevive ao corpo e continua sua jornada. A visão popular da morte como algo terrível pode ser limitada. Ela nos faz temer o inevitável, desperdiçando a vida com ansiedades. Sócrates nos ensina que devemos nos preparar para a morte não com medo, mas com compreensão. Se enxergarmos a morte apenas como um fim absoluto, deixamos de buscar um sentido maior na existência. Mas, se a vemos como uma transição, podemos nos libertar da angústia e viver de forma mais plena e autêntica. 2. O erro fatal que muitos cometem ao ignorar o conceito de imortalidade da alma. Platão argumenta que a alma é imortal e independente do corpo. Se isso for verdade, então a morte não é o fim, mas um retorno ao mundo das ideias, onde a alma pode alcançar o conhecimento absoluto. O erro de muitos é viver como se a vida fosse apenas material. O foco excessivo em prazeres, bens e status nos torna escravos de uma existência limitada ao mundo físico. Quando ignoramos a possibilidade de uma alma eterna, corremos o risco de viver uma vida sem propósito mais profundo. Mas o que muda quando pensamos na alma como algo eterno? Para Platão, a resposta é clara: passamos a valorizar o aprendizado, a ética e a verdade. Se a alma sobrevive à morte, então o que realmente importa é o que cultivamos dentro de nós, nosso caráter e sabedoria. Refletir sobre essa ideia pode transformar a forma como vivemos. Em vez de buscar apenas prazeres passageiros, podemos focar no que realmente nos torna seres humanos completos. 3. Citação poderosa: a morte não é algo a temermos. Sócrates, ao ser condenado à morte, não demonstrou desespero. Pelo contrário, ele aceitou seu destino com serenidade. Uma de suas frases mais marcantes sobre a morte foi: a morte não é algo a temermos, pois ninguém sabe se não é o maior dos bens para o homem. Essa ideia desafia nossa visão moderna da morte. Em vez de vê-la como uma punição ou um castigo, Sócrates sugere que ela pode ser uma libertação, um caminho para um nível mais elevado de existência. Se não temos certeza absoluta do que acontece após a morte, por que temê-la? Por que gastar nossa vida fugindo de algo inevitável, em vez de focar no que podemos construir e aprender enquanto estamos aqui? Sócrates nos convida a refletir: talvez a vida deva ser vivida sem medo do fim, pois o verdadeiro valor está na jornada, não no seu encerramento. 4. A verdade dura, mas libertadora. A morte como libertação. Platão acreditava que o corpo era uma prisão para a alma. A morte, portanto, seria a libertação dessa prisão, permitindo que a alma finalmente se conectasse com a verdade absoluta. Essa visão é difícil de aceitar para quem está apegado aos prazeres materiais. Se a vida é apenas sobre desfrutar o corpo, então a morte parece uma perda. Mas se a vida tem um propósito mais elevado, então a morte pode ser vista como uma passagem natural para algo maior. Essa ideia não significa que devemos desejar a morte, mas sim que devemos aceitá-la com sabedoria. Se a morte é inevitável, a melhor forma de lidar com ela é garantir que nossa vida seja vivida de maneira significativa. O que significa viver de forma significativa? Significa buscar conhecimento, agir com ética e não desperdiçar nosso tempo com superficialidades. 5. O teste simples para saber se você está preparado para a morte. Sócrates dizia que a filosofia é um treinamento para a morte. Mas como saber se estamos preparados para enfrentá-la? Um teste simples é observar como reagimos à ideia da morte.
Se sentimos pavor e desespero, talvez estejamos muito apegados ao mundo material. Se conseguimos aceitar sua existência com serenidade, significa que estamos em um caminho de entendimento. Outro teste é refletir: se soubéssemos que morreríamos amanhã, o que faríamos diferente? Se a resposta envolver arrependimentos e desejos não realizados, então há algo a ser ajustado em nossa vida. O segredo não está em evitar a morte, mas em viver de forma a não temê-la. 6. Por que a morte é, na verdade, uma revelação da vida? Parece contraditório, mas refletir sobre a morte nos ensina mais sobre a vida do que qualquer outra coisa. A maioria das pessoas evita pensar na morte porque isso gera desconforto. No entanto, é justamente esse desconforto que pode nos levar a valorizar cada momento da existência. Platão nos ensina que a vida se torna mais rica quando entendemos sua finitude. Ao percebermos que nosso tempo aqui é limitado, passamos a fazer escolhas mais conscientes. Isso significa que devemos nos perguntar diariamente: estou vivendo de acordo com meus valores? Estou buscando o que realmente importa? A morte não é apenas um fim, é um lembrete de que a vida é preciosa. Esse é o primeiro trecho do roteiro aprofundado. Se quiser, diga a continuar que eu sigo com o restante. 7. O que Sócrates e Platão pensariam da forma como vivemos hoje? Se Sócrates e Platão observassem o mundo moderno, provavelmente ficariam perplexos com nossa obsessão por bens materiais, status e distrações passageiras. Na filosofia deles, o propósito da vida não era acumular riquezas ou buscar prazeres efêmeros, mas sim cultivar a alma através do conhecimento e da virtude. Nos tempos atuais, somos constantemente bombardeados por informações, entretenimento rápido e uma busca incessante por sucesso. A sociedade nos incentiva a trabalhar incansavelmente, acumular bens e manter uma imagem impecável nas redes sociais. Mas será que tudo isso nos torna realmente mais felizes? Sócrates argumentava que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Isso significa que, se vivemos no piloto automático, sem questionar nossos valores e escolhas, estamos desperdiçando nossa existência. Platão, por outro lado, criticava a busca excessiva por prazeres sensoriais. Ele via o corpo como uma prisão para a alma, e o desejo por bens materiais como um obstáculo para alcançar a verdadeira sabedoria. Em seu famoso Mito da Caverna, ele mostra como a maioria das pessoas vive iludida, acreditando que as sombras da realidade são a verdade absoluta. Agora, pense: será que hoje estamos vivendo como os prisioneiros da caverna? Será que estamos tão imersos em distrações que esquecemos de buscar um propósito mais profundo? Se Platão e Sócrates estivessem aqui hoje, provavelmente nos aconselhariam a olhar além do superficial e buscar a essência da vida. 8 mitos sobre a morte. A noção de julgamento pós-morte e a realidade estoica. Muitas culturas acreditam que, após a morte, haverá um julgamento onde seremos recompensados ou punidos por nossas ações em vida. Essa crença é comum em diversas tradições religiosas e filosóficas, mas Platão e Sócrates abordavam essa ideia de maneira um pouco diferente. Para Platão, a morte era uma transição para um plano superior, onde a alma, livre do corpo, poderia finalmente contemplar a verdade. Ele acreditava que as almas mais virtuosas retornariam ao mundo das ideias, enquanto aquelas corrompidas pelas paixões ficariam presas em ciclos de reencarnação. Os estoicos, por sua vez, viam a morte como um fenômeno natural, sem a necessidade de um julgamento divino. Marco Aurélio, um dos principais filósofos estoicos, dizia que devemos viver de forma orada, não por medo do castigo após a morte, mas porque isso é o certo a se fazer. Ou seja, independentemente do que acontece após a morte, a verdadeira questão é: estamos vivendo de acordo com princípios elevados? Se nossa consciência está em paz com nossas ações, então não há o que temer. A morte não deve ser vista como um tribunal, mas como um espelho da vida que levamos. 9. A chave escondida para viver sem medo da morte. A conexão com a alma. Se existe um segredo para encarar a morte com serenidade, ele está na maneira como nos conectamos com nossa própria alma. Platão afirmava que a alma é eterna e que, portanto, nossa verdadeira identidade não está no corpo, mas sim em nossa essência imortal. Se aceitarmos essa ideia, então a morte não será mais vista como uma destruição, mas como uma transformação. Mas como podemos fortalecer essa conexão com a alma? Autoconhecimento. Sócrates dizia que conhece-te a ti mesmo é a chave para a sabedoria. Quanto mais nos conhecemos, mais nos aproximamos da verdade sobre quem realmente somos. Desapego dos excessos materiais.
quanto mais nos apegamos a coisas externas, mais medo temos de perdê-las. Se aprendermos a valorizar o que é interno, a morte se torna menos assustadora. Busca pela verdade. Platão acreditava que a verdadeira sabedoria não está no que vemos no mundo material, mas no que compreendemos com a razão. Quanto mais buscamos a verdade, menos tememos a morte. Se vivermos com a consciência de que nossa alma transcende a existência física, encontraremos uma paz profunda que nos libertará do medo da morte. 10. Como Sócrates ensinava a morte a seus discípulos, um método de transformação. Sócrates não apenas falava sobre a morte como um impulso para agir, muitos se entregam à inércia. Ao encarar a morte com maturidade, podemos transformar esse medo em uma ferramenta poderosa para viver melhor. 15. Uma verdade libertadora sobre a morte. O poder de deixar ir a morte nos ensina uma lição valiosa: tudo na vida é transitório. No entanto, as pessoas têm dificuldade em aceitar essa verdade. Queremos que as coisas durem para sempre, nossos relacionamentos, nosso status, nosso corpo jovem. Mas essa luta contra o inevitável nos causa sofrimento. Sócrates nos ensinava que aceitar a morte é, na verdade, aprender a soltar o que não podemos segurar. Isso pode ser aplicado de várias formas. Deixar ir o passado. Muitas pessoas carregam culpas e arrependimentos desnecessários. Deixar ir o medo do futuro. O futuro é incerto, mas a única certeza que temos é o presente. Deixar ir a ilusão do controle. A única coisa que controlamos de verdade são nossas escolhas e nossa atitude diante da vida. Se aprendermos a aceitar a impermanência, a vida se tornará mais leve. 16. O segredo de Platão para uma vida plena. Viver como se fosse imortal. Platão acreditava que, se tivermos consciência de que nossa alma é imortal, devemos viver de acordo com essa verdade. Mas o que isso significa na prática? Buscar conhecimento acima de tudo. Se a alma é eterna, nosso aprendizado nunca termina. Desenvolver virtudes. Se continuamos além da morte, nossas ações importam muito mais do que imaginamos. Não ter medo do tempo. Quem vive como se fosse imortal não se preocupa com envelhecimento ou fracasso, pois sabe que a vida é uma jornada contínua. Se adotarmos essa mentalidade, perderemos o medo da morte e ganharemos um senso de propósito mais profundo. 17. A raiz invisível que impede as pessoas de viverem sem medo da morte. O maior obstáculo para aceitar a morte é o apego à identidade. Muitas pessoas se identificam com seus bens, seu corpo e até mesmo seus pensamentos. Mas se acreditamos que a alma é imortal, todas essas coisas são apenas temporárias. Esse apego nos impede de viver com leveza, pois temos medo de perder o que pensamos ser nós mesmos. Sócrates dizia que a verdadeira sabedoria está em se desapegar dessas ilusões e se conectar com algo mais profundo. Se conseguirmos fazer isso, nos tornamos verdadeiramente livres. 18. O que Sócrates e Platão fariam no seu lugar? Como eles enfrentariam seus medos? Sócrates e Platão não apenas refletiam sobre a morte, eles a encaravam com coragem. Sócrates, ao ser condenado à morte, poderia ter fugido. Mas ele preferiu enfrentar seu destino com dignidade, pois sabia que a morte não era um fim, mas um novo começo. Se estivermos diante de um medo paralisante, podemos nos perguntar: o que Sócrates faria nesta situação? Será que estou deixando o medo me impedir de viver plenamente? Estou vivendo de acordo com meus valores, ou estou apenas sobrevivendo? A resposta para esses questionamentos pode nos ajudar a agir com mais coragem e sabedoria. O que você vai fazer com a sua vida agora que sabe da morte? Agora que refletimos sobre a morte sob a perspectiva de Sócrates e Platão, surge a pergunta mais importante: como vamos aplicar esse conhecimento na nossa vida? Se há algo que podemos aprender com esses filósofos, é que a morte não é algo a temer, mas sim um professor que nos ensina a viver melhor. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, continuamos explorando a sabedoria dos grandes pensadores para transformar a vida. Porque no final, a questão não é o que acontece depois da morte, mas o que você faz com sua vida agora.